E um aviso que não está aqui, mas eu quero passar para vocês. Amanhã, às 22 horas, nós teremos uma vigília aqui na igreja. Vai ser um tempo muito especial. Todos estão convidados. Eu creio que é um momento oportuno nosso. É um momento de oração, momento de orarmos pelas nossas famílias, orarmos pela nação brasileira, tudo que está acontecendo. Nosso país precisa das nossas orações. O que mais a gente pode fazer por alguém é orar por essa pessoa. O que melhor que você pode fazer pelo teu país, pela tua cidade, é ser um homem de oração, uma mulher de oração. O que eu aprendi com Deus, quando eu fui para o seminário, eu era muito ativo antes de ir para o seminário, e eu queria fazer coisas para o Senhor. E chegou no seminário, eu fiquei num seminário interno lá em Brasília. Falou: aqui você não vai poder orar com ninguém, você não vai sair falar de Jesus para ninguém, você vai só estudar. Eu falei: Jesus amado, não podia orar com ninguém. Se fosse pego orando com alguém lá, eu já era disciplinado. E a disciplina lá era atividade. Então você tinha que lavar as louças, lavar banheiro. Então eu falei: meu Deus. Aí eu tinha a tarde livre, era um local muito gostoso, tinha bastante quadras, tinha piscina. Entrei na piscina uma vez só, que me jogaram dentro. Falei: eu estou aqui com um propósito. Já que eu não posso, entre aspas, fazer a obra, eu vou orar. E eu ficava a minha tarde toda orando. E eu me sentia o homem mais inútil do mundo, porque eu não estava fazendo nada. Não estava falando, estava trabalhando, não estava servindo. Mas foi o ano da minha vida que se converteu 26 pessoas da minha família. O que eu quero dizer para você? Que a melhor forma de você fazer algo para Deus, fazer algo para a sociedade, fazer algo para a sua casa, é você ser um homem, uma mulher de oração. Às vezes a gente fala assim: eu queria um ministério. Todo ministério começa primeiro você sendo uma pessoa de oração. Se você não sabe orar, você não presta para servir. Vou repetir de novo: se você não é uma pessoa de oração, você não presta para servir. Porque as coisas espirituais, elas só acontecem espiritualmente. Amém, queridos? E em cima disso eu quero falar um pouquinho hoje, 1 Coríntios 14, abre aí 1 Coríntios 14. Eu quero falar sobre uma ferramenta poderosa que nós temos em mãos. E que nós aprendemos sobre ela. A maioria de nós já vivemos com essa experiência. É uma experiência que nos leva a uma intimidade com Deus, mas eu quero elucidar de novo. Já falei sobre esse assunto, quero elucidar de novo. Porque tudo que é entendido a gente desfruta. 1 Coríntios 14, eu vou falar hoje sobre oração em línguas. Quem é aí pentecostal? Levanta a mão assim, pentecostal, isso. Se você está nessa igreja hoje, você é pentecostal também. Mesmo se você não saiba. Nós nascemos na igreja de Atos 2. Nós nascemos no dia de Pentecostes. Nós recebemos vida porque o Espírito Santo foi derramado sobre nós. E após Atos 2, a igreja nasceu para continuar naquela mesma dimensão de intimidade, vivendo com ferramentas poderosas. Eu quero falar a ferramenta da oração em línguas. 1 Coríntios 14, versículo 2, diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, em espírito fala de mistérios. Versículo 4, o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Versículo 5, eu quero que todos faleis línguas estranhas. Versículo 14, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora de fato, ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. E versículo 18, dou graças a meu Deus, porque falo mais em línguas do que vós todos. Amém? Esse texto, ele vai falar um pouquinho aqui sobre esse capítulo todo, sobre profecia, oração em línguas. E esse capítulo às vezes é um pouco distorcido, porque o apóstolo Paulo, ele está colocando ordem na igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios não faltava nenhum dom.
E eles, né, não tinham a acústica que nós temos hoje. Você imagina, né, todos querendo servir ao mesmo tempo, daí virou uma bagunça. O apóstolo Paulo falou: não, calma aí, gente. Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem línguas, outro tem profecia. Faça tudo para edificação. Porque se eu estivesse falando, né, eu estivesse meio rouco, falando meio baixinho, vocês começassem, né, sem microfone, vocês começassem a falar em línguas altas, interromperia, atrapalharia. O apóstolo Paulo então foi corrigindo ali e trazendo ordem. Mas enquanto ele trazia ordem, ele deu uma ênfase à profecia, em primeiro lugar, e depois à oração em línguas. E nessa ênfase ele vai falar sobre o princípio da oração em línguas. Eu quero primeiro, para nós entendermos, juntarmos os sinônimos sobre oração em línguas, para você entender o funcionamento disso. Primeiro vai falar aquele que fala em língua estranha, que fala em outras línguas. É um idioma, é uma fala, é uma linguagem de um local. O que fala. Mas também, outro sinônimo é, se eu orar em línguas, é uma linguagem de oração. É uma linguagem de oração, mas que tipo de oração? Lá em Judas fala, orando no Espírito Santo. É uma linguagem de oração que é fornecida pelo Espírito Santo. Para quem? Para todos que nasceram de novo. Eu quero falar para você uma coisa. Quando você nasce de novo, você se torna a habitação do Espírito Santo. Coisas começam a mudar dentro de você após o teu novo nascimento, porque o Espírito Santo vem habitar em você. Você começa a ter uma nova natureza crescendo, e essa nova natureza é o teu homem espiritual, tua mulher espiritual. E o Espírito Santo, ele fala que você agora não é mais cidadão dessa terra, você é cidadão dos céus. Porque tem uma natureza espiritual que foi despertada, que foi ativada, que recebeu vida no novo nascimento. E junto com isso, ele veio habitar em você. O Espírito de Deus veio habitar em nós. E junto com a habitação do Espírito Santo, ele traz a linguagem do céu. Ele traz essa linguagem de oração dos céus. Para quem? Para todos. Para todos que nasceram de novo. Eu quero que você preste atenção. Fala lá em Marcos 16. Ide pregar o evangelho. Quem crê será salvo. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Então não é para os apóstolos, não é para os pastores, não é para alguns, é para todos que aceitam Jesus pelo evangelho. Todos que creem no evangelho, eles têm o direito de fluir nessa ferramenta de oração em línguas. É uma linguagem de oração dos céus para todos. Atos 2:4 fala que todos estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e todos começaram a falar em outras línguas, todos, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 10:44, Pedro estava pregando lá em Cesareia e fala que todos estavam ouvindo a palavra, e de repente o Espírito Santo desceu sobre todos. E todos começaram a falar em línguas e a glorificar a Deus. Todos. Lá em Éfeso, em Atos 19:6, Paulo impôs as mãos e todos começaram a falar em línguas e a profetizar. Sempre a menção é todos. No dia de Pentecostes, que foi o dia que desceu sobre todos essa evidência das línguas. Diz a palavra que Pedro explicando falou em Atos 2:38, esse presente do Espírito Santo é para vocês, é para os vossos filhos, para aqueles que estão longe e para todos os que o Senhor Deus chamar. É uma linguagem, é um presente para todos. Amém, gente? É para todos que creem no Evangelho. Não é para alguns, é para todos. Porque é uma linguagem do céu, uma linguagem sobrenatural, que nós precisamos falar: Senhor, essa linguagem já está em mim.
É uma ferramenta de intimidade. Porque a palavra do Senhor fala assim: aquele que fala em outras línguas não fala aos homens, ele fala diretamente com Deus. Em espírito ele fala com Deus em segredos. Olha que coisa tremenda. É uma linguagem de oração que ninguém entende. Ah, mas eu não entendo. Você não entende, eu não entendo, ninguém entende. Mas a palavra fala que você não fala para as pessoas entenderem, você fala para Deus. É uma oração direta com Deus. Com Deus você fala em segredo, em intimidade, em palavras que vão tocar o coração de Deus, que você não está entendendo nada, mas teu espírito está falando com Deus em segredos, em mistérios, em coisas íntimas e profundas que você não sabe, mas está fluindo, porque é uma linguagem de oração, uma oração que é concedida pelo Espírito Santo. E eu quero falar rapidamente o propósito de falar em línguas, porque se eu perguntar quem já falou em línguas, a gente vai ter a grande maioria aqui que já falou em línguas ou que fala em línguas. Mas qual que é o propósito? Para que serve esse negócio? A primeira resposta está aqui em 1 Coríntios 14:4. Aquele que fala em outras línguas edifica a si mesmo. Edifica a si mesmo. Mas quem que é esse eu mesmo? Quem que é esse eu mesmo? O apóstolo Paulo, aqui no versículo 14 e 15, ele fala assim: se eu orar em espírito, o meu espírito ora de fato. Versículo 15 aqui de Coríntios 14. Se eu orar em espírito, o meu espírito. Então esse a si mesmo é o meu ser espiritual. É o teu ser espiritual. Esse ser espiritual é edificado quando nós nos entregamos à oração em línguas. Quando você entrega a esse tempo de orar em línguas, você começa a levantar, a estimular um crescimento espiritual. O teu homem espiritual, a mulher espiritual vai ficando mais fortalecida, mais amadurecida, mais consciência das coisas de Deus, com mais autoridade nas orações, com mais sensibilidade espiritual. O edificar a si mesmo está falando de você estar carregando uma bateria, alimentando a tua natureza espiritual. E uma das maneiras de nós alimentarmos a nossa natureza espiritual é orando em línguas. Amém, queridos? Então você edifica a si mesmo. Outra coisa que nós edificamos, lá em Judas fala, edificando a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. A gente também edifica a nossa fé. O que é isso? Você começa a ter mais segurança, mais confiança, mais certeza. Você começa a ver as palavras saltarem da Bíblia. Você começa a ter segurança para dar passos de fé, para fazer enfrentamentos. Você começa a crescer nesse lugar de convicções da vontade de Deus, da presença de Deus. Quando aqui no Coríntios 14:21 fala, por lábios gaguejantes e por outras línguas o Senhor falará a esse povo. Esse versículo foi transliterado de Isaías 28:11, que fala a mesma coisa. E Deus continua dizendo assim no versículo 12 de Isaías 28. Pelo que o Senhor disse, essas línguas é o descanso. Dai descanso ao cansado. Essa língua é o refrigério. Deus, Ele está falando que você se entregar nesse tempo de oração, você está se entregando para um lugar de descanso. É isso que é fé. Fé, meu irmão, é quando tudo está desabando e você tem certeza que o Senhor está ali. O vento é contrário, você tem certeza que você vai chegar do outro lado. Você vê um ente querido, sabe, ainda distante do caminho do Senhor, mas você olha para ele e você tem uma convicção que está chegando a hora dele descer as águas, vir a Jesus. Você olha e você tem convicção. Está faltando dinheiro, mas Deus está no controle. Você é levado para o lugar de segurança. E quando nós estamos nos entregando à oração em línguas, nós estamos nos entregando a esse lugar de segurança. Amém, queridos? E a coisa mais especial
está quando o apóstolo Paulo fala do propósito de orar em línguas. O propósito de orar em línguas, dessa linguagem de oração, o apóstolo Paulo ele fala assim, lá em Romanos 8, 26, que o mesmo Espírito Santo, ele assiste às nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo ele fala assim, nós não sabemos orar. Ele estava falando para a igreja de Roma, mas ele estava se incluindo. O apóstolo Paulo não saber orar, gente, é meio assim, conflitante para mim. Sabe por quê? Gálatas 1 fala que ele recebeu todo o evangelho por revelação direta de Jesus. Jesus se revelando para ele face a face, pegou e falou de todos os mistérios do evangelho. O apóstolo Paulo é o homem que ele falou em 1 Coríntios 15, 10, pela graça eu sou o que sou, e a graça não foi vã para comigo, antes eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Olha só, um homem que trabalhou mais do que todos os apóstolos. Tremendo. A gente vê assim que primeiro ele fala, e aqui Coríntios 18 que nós lemos, ele fala, eu dou graças a Deus que eu oro mais em línguas, eu falo mais em línguas que todos vocês. Então o apóstolo Paulo, que tinha a iluminação do evangelho, que tinha uma revelação de Jesus Cristo, ele fala assim, eu não sei orar. Eu não sei orar. Se ele não sabe orar, muito menos eu. Não é verdade? Muito menos você. Mas ele fala, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E versículo 27 fala, aquele que conhece a mente do Espírito Santo, sabe que segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. Presta atenção, Espírito Santo é Deus, está em mim. Ele veio fornecer essa linguagem de oração. E fala que essa linguagem de oração, ela é exatamente segundo a vontade de Deus. A exata vontade de Deus. E ele intercede por nós, ele fornece essas línguas, ele dispõe para nós dessas línguas, para fazer a oração perfeita. É uma linguagem de oração perfeita. Olha que coisa tremenda. Já que é uma linguagem de oração, por exemplo, tem coisas que eu preciso, que eu nem sei como orar. Mas quando eu oro em línguas, o Espírito Santo, ele está fazendo oração perfeita pelas minhas fraquezas. Tem coisas da minha família que eu não sei como orar, não sei como resolver. Mas quando eu estou orando em línguas, o Espírito Santo está intercedendo com a intercessão perfeita. Quando eu estou orando em línguas, às vezes o Espírito Santo pode estar guerreando por alguém no outro canto do mundo, que está precisando de um livramento. Queridos, eu quero que você entenda que é mais do que abrir a boca e falar palavras que você não entende. É você se colocar nesse lugar e falar, Espírito Santo, faz o que o Senhor quiser. Por quê? Porque não é só a fala que Ele quer você inteiro, presta atenção. Muitas vezes você começa a orar em línguas e quando você se solta, Ele começa a direcionar a tua vontade, as tuas emoções. E às vezes você começa a orar em línguas, não sabe por quê, e é levado para um quebrantamento. Mas Ele está te conduzindo nesse quebrantamento. Às vezes você vai orar em línguas, o Espírito Santo te conduz para uma oração de línguas de guerra, você não entende por quê. E começa a orar em línguas, marchar. Nós somos doidos, gente. Amém? Às vezes você vai, sendo direcionado a orar em línguas e você começa a sentir um amor, uma alegria. Ou às vezes você tem vontade de dançar orando em línguas, ou de cantar um cântico em línguas. Então é mais do que uma fala, Ele quer direcionar todo o teu ser para esse momento de oração, com uma oração perfeita, sendo fornecida pelo Pai, para a glória do Pai. Olha que coisa tremenda, gente. Deus, Ele quer que nós venhamos entender que quando você se entrega para esse lugar, você está tocando o coração de Deus. Eu pensei comigo assim, Senhor, eu não vou falar sobre isso não, já falei tantas vezes. O Espírito Santo falou para mim assim, lembra da tua história. Eu lembrei. Quando eu tive a minha experiência, mudou a chave, mudou meu relacionamento, mudou minha vida de oração,
mudou o abrir dos meus olhos. E daí o Espírito Santo falou assim: filho, o que é simples para você é algo que ainda não é. O que para você é uma normalidade, para alguém ainda não é. E Deus, Ele quer nivelar todos nós num lugar onde nós vamos viver o sobrenatural. Na tua identidade você já tem uma linguagem, e essa linguagem tem que ser cultivada, porque é uma linguagem de amor e de oração perfeita. Não é uma oração para você fazer quando tem um apelo na igreja, ou quando tem aquele louvor gostoso, você sente aquele arrepio, aquele negócio gostoso, e fala: agora é a hora de orar em línguas. Ou quando você recebe uma bênção, aí o Ramachere Manarabasaia, recebi uma bênção. Não é para um momento emocional, é para a hora que você quiser. Para a hora que você quiser. Mas e quando eu estou cansado, quando eu estou frustrado, quando eu estou irado, quando eu estou triste? Aí que é a hora de orar em línguas mesmo. Porque o Espírito Santo, Ele vai interceder pelas tuas fraquezas. Mas eu não estou sentindo. Você não tem que sentir nada, você tem que abrir a boca e falar. Eu quero só trazer duas vertentes da mesma fonte, que é o Espírito Santo. Uma vertente é a linguagem de oração no Espírito. Essa linguagem de oração no Espírito, sabe quem tem iniciativa dela? Eu e você. Sabe quanto tempo que ela flui? O tempo que você quiser. Porque fala lá em Atos 2:4, presta atenção: todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Todos é quem aqui? Todos eles. Quem começou a falar? Eles. Quem começa a falar? Sou eu, é você. Essas línguas já foram dadas pelo Espírito Santo. Se você não fala, ela já está em você. Se você nunca falou, ela já está em você. Presta atenção, já está em você. Mas você ainda não fala, mas ela já está em você. E a pessoa que fala, ela precisa entender que quem tem iniciativa é você. Você fala a hora que você quiser. Você fala o tempo que você quiser. Tem uma outra vertente que é a variedade de línguas, como uma manifestação do Espírito Santo na língua dos homens. Presta atenção agora. O que é isso? É quando você abre a boca para falar em línguas e de repente você começa a falar em outro idioma. O idioma de uma nação. No dia de Atos aconteceu as duas coisas. Eles estavam falando em línguas estranhas que ninguém entende, e eles começaram a falar em outros idiomas, em 16 idiomas diferentes, que havia judeus de todas as partes do mundo que vieram para Jerusalém. E aqueles homens que estavam falando eram os galileus, que não tinham cultura. Tanto que a pergunta era: como que esses galileus estão falando nos idiomas das nações estrangeiras, da onde nós viemos? E daí cita 16 nações, 16 idiomas diferentes que eles estavam falando. Então, a variedade de línguas com língua das nações é quando o Espírito Santo quer, no tempo que Ele quer. Isso não depende de você. Isso é uma manifestação que tem iniciativa e o tempo do Espírito Santo. Por exemplo, eu já vi pessoas falando em francês que nunca falavam francês. Vi pessoas falando em japonês que não falavam japonês. Pessoas falando em inglês que não falavam. De repente está orando em línguas e ela começa a falar o idioma de uma nação. Eu já ouvi o testemunho do irmão no 1980 e alguma coisa. Ele foi pregar numa igreja aqui em Maringá, que a maioria do povo, ainda naquela época, era uma igreja de japoneses. E ele foi pregar, e ele era um jovem pregador, e quando foi pregar travou, não conseguia falar nada. Ele ficou com vergonha, dobrou o joelho. E ele começou a orar em línguas, atrás do púlpito. E quando ele levantou, estava quase toda a igreja chorando. Porque ele ficou quase meia hora orando em línguas, mas ele estava falando em japonês para essa igreja, onde a maioria era pessoas orientais. E eles estavam ouvindo direto uma pregação da boca de Deus. Enquanto o jovem pregador achou que estava frustrado, chorando atrás do púlpito em línguas, era Deus usando a boca dele para falar com aquelas pessoas.
Tem o pastor Daniel, que sempre vinha aqui, muitos anos atrás, que é o pastor auxiliar do pastor Lamartine Pozella, que ele falava muitas vezes em francês. O Lamartine entende, é poliglota, para vários idiomas, e ele entendia. Quando Deus queria falar com ele de uma forma peculiar, usava o Daniel em línguas e de repente começava a falar em francês. Então, assim, a variedade de línguas, com línguas das nações, é uma iniciativa do Espírito Santo, é uma manifestação para alguns, mas a linguagem de oração no Espírito é para todos. É diferente porque é para todos, é a mesma fonte. Tanto que se você olhar, você vai falar assim, então tem contradição se for uma coisa só. Porque fala, quem ora em outras línguas, não fala aos homens, somente a Deus, porque ninguém entende. E se a línguas fosse tudo um idioma de outra nação, alguém entenderia. Ele estava falando ao homem, alguma nação representada. Então, a linguagem de oração no Espírito ninguém entende. O que se entende é a variedade de línguas com língua das nações, que são duas vertentes de uma mesma fonte. Mas eu quero falar para você, Deus me mostrava que pessoas hoje, é como se você estivesse dentro de um cativeiro, e eu via pessoas crescendo e quebrando esse cativeiro. Deus, Ele vai liberar algo sobre a tua vida para arrebentar cadeias. Coisas que estavam presas vão ser liberadas. E o Senhor, Ele falava, diz para o meu povo que é tempo de se entregar para a oração em línguas. É tempo de abrir a boca, entender e buscar isso. Nós temos que desejar, Deus não vai violar a tua vontade, você tem que desejar. Você tem que desejar entrar no teu quarto e falar, Senhor, eu vou ficar aqui, vou gastar tempo falando em línguas. Eu vou orar com entendimento e vou orar no Espírito. Eu vou cantar entendimento e vou cantar no Espírito. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Que farei, pois? Se eu orar só em línguas, eu não vou acrescentar nada para a minha mente. Mas se eu orar só com a mente, eu não vou fazer a oração perfeita. O que eu faço então? Eu oro no Espírito e oro com entendimento, canto no Espírito, canto no entendimento e fortaleço os meus dois braços espirituais. E eu quero desafiar você a entrar nesse lugar onde uma chave vai mudar na tua vida. Uma chave vai mudar na tua vida. Demônios saem porque você se levanta espiritualmente, os demônios saem. Porque você se levanta espiritualmente, as coisas começam a mudar ao teu redor. Então Deus está esperando que você deseje isso. A palavra fala, pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei. E fala, se vocês são maus e sabem dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará para vocês o Espírito Santo. Enquanto a gente quer pedir um monte de coisa para Deus, Deus, Ele quer dar uma coisa para nós. Mais do Espírito Santo. Mais da unção do Espírito Santo. Mais da linguagem do Espírito Santo. Mais do poder do Espírito Santo. Mais da direção do Espírito Santo. Mais da revelação do Espírito Santo. Mais da presença do Espírito Santo. Mais da graça do Espírito Santo. Mais do amor do Espírito Santo. Mais da alegria do Espírito Santo. Enquanto nós estamos pedindo um monte de coisas para o Senhor, Jesus falou assim, o Pai vai dar para vocês o Espírito Santo. Para quem? Para quem pedir. Para quem buscar. Jesus estava dando uma indireta, olha, vocês pedem pão, peixe e ovo. Mas o Pai quer dar o Espírito Santo. E o Espírito Santo dá pão, peixe e ovo. Eu já preguei aqui uma vez. O que é pão, peixe e ovo? Quando o filho pede um pão, o pai não dá pedra. Quando pede um peixe, o pai não dá serpente. Quando pede um ovo, o pai não dá escorpião. O que é pão? Pão é provisão. Pão é dinheiro. Quem precisa de dinheiro aí? Bem, alguns precisam, outros não. Quem não precisa pode semear, viu gente? Você não precisa de dinheiro, tá? Tem muito. Pode semear. Só metade levantou a mão. E a gente pede para Deus, Senhor, abençoa, abre portas. Ó Deus, multiplica, traz provisão. Não é assim? O pão nosso de cada dia é provisão, é o pão. A gente pede pão. A gente pede peixe. O que é peixe? Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Peixe é vidas. Quem que não ora por vida?
Né? Minha esposa é a mulher mais linda e crente que eu conheço, mas ainda eu falo, Jesus, abençoa o meu peixe. Né? Minhas filhas, né, uns peixes maravilhosos, eu falo, Jesus, abençoa esses peixes. A gente tem peixe, muito peixe na nossa oração. Muita gente, peixe, peixe, peixe. Nossa oração está cercada de peixe, pão, peixe, ovo. O ovo é a posteridade, é a multiplicação, é sucesso. E a gente quer ter sucesso naquilo que faz. Você quer ter sucesso no teu empreendimento, quer ter sucesso na tua identidade, quer ter sucesso na tua casa, e não tem nada de errado com isso. E a gente pede pão, peixe, ovo, pão, peixe, ovo. E o Pai dá pão, peixe e ovo. Mas Jesus falou assim, mas o Pai, Ele quer dar uma coisa melhor do que pão, peixe e ovo. O Pai quer dar da pessoa e tudo que vem com a pessoa do Espírito Santo. E com o Espírito Santo vem essa linguagem poderosa de oração. E eu quero que você entenda que algo vai acontecer na tua história se você valorizar o que Deus está falando com você nesse momento. Porque tem coisas que vão romper só quando a gente tem uma atitude. Amém, gente? Por que eu estou ministrando? Porque quando fala que edifica a si mesmo, a gente pode continuar sendo um bebê espiritual o resto da vida. Quando você nasce de novo, você nasce agora uma nova criação. E o apóstolo Pedro, ele fala, vocês que nasceram de novo, 1 Pedro 1:23, vocês nasceram pela semente incorruptível. Daí no capítulo 2, na continuidade, ele fala assim, e agora como bebês recém-nascidos, desejem o leite espiritual para vocês crescer. Então quando você nasce de novo, você é um bebezinho, e que você está crescendo. Mas tem um texto de Hebreus 5:12, fala assim, por decorrer do tempo que vocês já têm de convertidos, vocês deveriam já ser maduros, espiritualmente, mas ainda são crianças. Em vez de dar alimento sólido para vocês, eu vou ter que dar leite de novo. Porque não é o tempo que você conhece a Jesus, que é o tempo do teu crescimento. Eu quero que você entenda que o teu crescimento depende da tua intimidade, do teu relacionamento com Deus. E nós podemos ser maiores por dentro do que por fora. Porque a palavra fala que ainda que esse homem exterior se corrompa, que é a nossa natureza física, nosso homem interior se renova a cada dia. Ficamos velhos, cansados e fracos na natureza humana. Mas na natureza espiritual ficamos cada vez mais fortes, poderosos, violentos, ungidos, santos. Amém, gente? Então fala que essa natureza espiritual, ela pode crescer, desenvolver, desproporcional com a natureza física, desproporcional com o tempo. O que eu quero dizer? Você pode ser um gigante por dentro. Você pode ser uma mulher que vai derrubar barreiras, alcançar muitas coisas. Porque é um gigante espiritual. É alguém que está andando e quando chega o inferno vai falar como falou para Paulo. Os demônios falavam assim, eu sei quem é Jesus. E bem sei quem é Paulo. Foram expulsar demônio e falaram assim, eu te expulso em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí os demônios falaram assim, eu sei quem é Jesus. E eu bem sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? Então o que eu quero dizer? Você pode ter uma autoridade por dentro, você pode ser uma mulher por dentro, um homem por dentro, que você chega e os demônios falam assim, eu sei quem que é. Eu sei quem que é. E eu tenho medo dessa mulher, eu tenho medo desse homem. Eu sei quem que é. Por quê? Porque você pode ser um gigante por dentro. E Deus, Ele quer que você entenda que você nasceu de novo para crescer. Você nasceu de novo para crescer no conhecimento de Deus, crescer espiritualmente. E uma das ferramentas de alimentar teu homem espiritual é se entregando à oração em línguas. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Vamos se colocar em pé, queridos, em nome de Jesus. Quero que você feche os olhos agora.
E eu quero que você deixe teu coração desejar ou não. Porque tem pessoas aqui que ainda não falam em línguas. E eu quero que você pense se você quer essa ferramenta. Porque se você quiser essa ferramenta, eu vou te chamar aqui na frente. Por quê, queridos? Porque o Senhor vai dar para quem quer. E você que vier aqui na frente, eu quero que você entenda uma coisa. Essas línguas já estão dentro de você. E você vai abrir a boca e vai soltar essas línguas. Eu buscava muito, sabe, para falar em línguas. E quando eu tive essa experiência, foi algo incrível. Você abre a boca sem sentir nada, mas quando você fala, os sinais seguem aqueles que creem. Você fala pela fé. E depois explode dentro de você uma convicção que isso é de Deus. Se você está pedindo para Deus, você não vai receber do diabo, você não vai receber do inimigo. Se você hoje desejar isso, você vai falar hoje. Porque o Senhor falava que vai soltar vidas hoje, para você crescer de uma forma exponencial. Feche os teus olhos. Pai, eu quero orar. Deus, que o Senhor plante agora o teu desejo. O teu desejo, Senhor. Deus, essa ferramenta, essa oração perfeita, essa oração que carrega, Deus, a nossa energia, a nossa bateria espiritual. O Senhor quer, Deus, que seja vivida, estimulada, exercitada, o máximo que podemos, no carro, na rua, andando, Deus, no banheiro, Senhor, trabalhando dentro de casa. O Senhor quer, Deus, que a gente se entregue para esse lugar, ó Deus, de oração em línguas, onde o Espírito Santo vai fazer coisas que nós não podemos fazer, vai falar coisas que nós não sabemos, e vai atingir, Senhor, o teu coração, e nós vamos apenas desfrutar de vitórias, de bênçãos, de transformações, no nome de Jesus. Se você não fala em línguas, e você quer falar em línguas, quero que você venha aqui à frente. Eu quero que, enquanto o louvor vai estar adorando, que você venha aqui à frente. Eu quero que alguns intercessores venham rápido nos ajudar, alguns apoiadores venham rápido nos ajudar. Quero que você que não fala em línguas, que deseja, fala: Senhor, eu quero falar. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Ou você já falou há muito tempo e deixou de falar. Você vai receber uma imposição de mãos e vai ser ativado para voltar a falar em línguas. Linguagem de oração fornecida pelo Espírito. Linguagem de oração perfeita, que o Espírito Santo vai estar te conduzindo. E Deus vai virar uma chave na tua vida, vai virar uma chave na tua história. Vem, você que quer mais, vem para frente, vem para frente. Não fica com medo, não fica com vergonha. Vem para frente, vem para frente. Você que fala: Senhor, eu preciso, ó Deus amado, que essas línguas, ó Deus, sejam soltas. E vem para frente, vem para frente. Elas são tuas, elas já estão em você, elas vão ser ativadas. Não volte para o banco enquanto você não tiver experiência, porque Deus vai te dar experiência nessa noite, neste lugar, no nome de Jesus.